Gente, o Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa é lembrado anualmente em 15 de junho e tem como objetivo principal chamar a atenção da sociedade para a realidade enfrentada pelos idosos ao redor do mundo. E também busca sensibilizar as pessoas sobre a necessidade de combater a violência, a negligência e abuso que muitos idosos sofrem, promovendo assim uma cultura de respeito, cuidado e proteção. Nossa convidada é uma assistente social com mestrado em gerontologia social e família, a Débora Guedes. Débora, quais são os principais, tipos de violência enfrentados pelos idosos atualmente? Boa noite para você. Boa noite, Darcy, tudo bem? Bom, os principais tipos de violência, violência física, violência psicológica, violência moral, tem também a própria negligência e o abandono, que são tipos de violências muito comuns relatadas na delegacia da pessoa idosa. Tem também a violência patrimonial, que infelizmente alguns idosos são acometidos por parte até de mesmo familiares, filhos, ou empréstimos consignados ou com agiotas, que os idosos acabam fazendo para poder suprir alguma necessidade deles ou da família, netos, né? Então são esses os principais tipos de violência. Certo, gente. E violência contra o idoso pode ser definida aí como um ato único, repetido ou a falta de ação apropriada. Um tipo de violência que as pessoas não se dão conta que é uma violência é a negligência, como você falou, né? Ou seja, a falta de cuidados. Débora, fala um pouquinho sobre isso pra gente. O que seria essa falta de cuidados? Sim. A negligência é um tipo de violência quando existe a consciência do cuidador ou da cuidadora ou por parte da própria família em relação às necessidades dessa pessoa idosa, mas esses cuidados eles deixam de ser efetivados, né? Então tem uma consciência, isso é um crime, né? É diferente do abandono, que também é um tipo de violência, mas o abandono é quando não existe a consciência por parte da família ou de um cuidador, de quem acompanha em relação às necessidades dessa pessoa idosa. Agora, a negligência, ela é muito importante a gente falar sobre ela, porque é uma violência feita de maneira, às vezes, até mesmo intencional. Certo. Agora, quais seriam alguns sinais que podem indicar aí que um idoso está sendo vítima de violência? Até mesmo para que a gente possa ajudar, né? Olha, se a gente pensar a violência física, são sinais pelo corpo mesmo. Às vezes, escoriações no antebraço, ou corte também nos cílios, né, hematomas ao longo do rosto, que quando o agressor faz a violência, faz o ato da violência, geralmente ele está numa posição em pé em relação à pessoa idosa, né, o que coloca a pessoa idosa ainda mais numa situação de fragilidade. Então, geralmente, a violência física, né, ela é demonstrada nessa parte superior do corpo. Mas, ao mesmo tempo, ela pode ser confundida com quedas. Então, é muito comum pessoas idosas que vivenciam situação de violência física, também, por às vezes, essa violência ser acometida por parte de familiares, como a gente falou agora há pouco, o próprio idoso ou a própria idosa camuflar, né, e não contar que sofreu uma violência. Então, ele diz que caiu, que tropeçou, e o hematoma é parecido, né, o machucado pode vir em lugares parecidos. Então, precisa de um olhar muito minucioso, muito cuidadoso por parte de profissionais da área da saúde e também por parte da área médica, de profissionais que acompanham essas pessoas idosas. As outras violências, como a violência moral, a violência psicológica, ou o abandono, ou a negligência, ou a preocupação em relação a um débito elevado, por exemplo, que é a violência financeira, a violência patrimonial, pode ter como consequência uma depressão mesmo, né? Quando o idoso ou quando a idosa fica muito ansioso, muito ansiosa, fica com um estado de confusão mental, parecendo até algum tipo de demência, mas não é, uma confusão mental mesmo em razão da preocupação elevada em razão dessa situação. E a depressão, né, ou um estado de sofrimento, um estado de tristeza profunda. Esses comportamentos são comportamentos de que a pessoa idosa pode estar vivenciando uma situação de violência.
Agora, como a gente, enquanto sociedade, né, como a gente pode combater a violência contra a pessoa idosa? Quais são as medidas que podem ser tomadas assim para prevenir essa violência contra os idosos? Olha, Darcy, eu vejo que o principal instrumento é realmente a socialização de informação, como vocês estão fazendo agora. A gente precisa falar sobre a violência, a gente precisa, de fato, conscientizar as próprias pessoas idosas, as famílias, os mais jovens, em relação a atitudes que às vezes parece comum dentro do âmbito familiar ou numa relação, né, entre uma pessoa idosa, uma pessoa mais jovem, num local de trabalho ou num ambiente que eles usufruem, mas pode ser realmente que esteja acontecendo uma situação de violência. Então, o instrumento principal é a educação, é falar sobre a violência, explicar o que é a violência e também a gente pode pensar na cultura de paz, né? Parece óbvio, né? Mas não é. Nós precisamos estabelecer relações mais afetivas, mais amorosas, com comunicação não violenta e estimular uma cultura de paz. Inclusive, a cor violeta, né, do Junho Violeta, ela não é à toa, né? Ela foi escolhida exatamente porque é uma cor que ela é considerada uma cor, né, da paz, da calma. Então, é muito importante que os próprios idosos e as próprias idosas também façam a adesão nessa mudança comportamental na sociedade. Sim. Agora, como denunciar casos de violência contra idosos? Olha, tem o Disque 100 e tem a própria, delegacia do idoso, o Ministério Público, né, então são mecanismos de denúncia, denúncia, anônima que pode ser feita, Conselho Municipal da Pessoa Idosa, UBS, a escola, instituições religiosas. Então existem vários canais de denúncia. O principal deles é a Delegacia da Pessoa Idosa ou o 156 ou o Disque 100. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações preciosas aqui. A gente tem que trazer informação mesmo para combater esse mal na nossa sociedade. Um abraço para você. Outro, muito obrigada, ótima noite. Tchau, tchau. Ótima noite.